Esse é o resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa que começou em Guarapuava, na época em que eu fazia faculdade de História na FAFIG, né, que hoje é Unicentro. Essa história, né, dessa pesquisa, ela começou com um projeto de trabalho de metodologia científica. Então, a ideia era pesquisar fontes a respeito do teu objeto. E o meu objeto foi o Clube Rio Branco. Isso em 1990. E aí eu fui atrás de fontes, né, oralidade, fontes orais, entrevistei ex-dirigentes, ex-sócios, alguns se recusaram. Depois eu fui ver que isso tinha um problema relacionado ao desaparecimento de documentos, a própria gestão do clube estava bem delicada nesse momento, né, anos 90. Então, o que eu consegui foram alguns depoimentos, né, baseados em entrevistas. Também consegui fotografias, né, algumas inclusive do acervo pessoal da minha mãe e do meu avô. Documentos muito genéricos a respeito do Rio Branco, porque boa parte dos documentos foram extraviados. Então a minha pesquisa ela teve um fim precoce, né, porque eu mudei de cidade, fui para Maringá, morar em Maringá e abandonei a pesquisa, isso em 1990. Apresentei esse projeto e a pesquisa ficou guardada nos meus arquivos, né? Depois de fazer muitas coisas relacionadas à cultura afro-brasileira, principalmente música, né, toquei percussão durante muito tempo no grupo Fato aqui em Curitiba, fiz capoeira com o professor Luiz, o Cambura, o mestre Cambura, lá da UEM, né, em Maringá. E depois de muitas idas e vindas relacionadas à cultura, principalmente ligada à negritude no Brasil, eu fiz também um projeto de pesquisa na Universidade Federal, já na minha segunda graduação, que foi em Sociologia, Estudo e Fotografia. E também comecei a fazer cursos de fotografia, e também comecei a estudar um pouco mais de cinema, etc. Em 2012, mexendo nos meus arquivos, já com a pesquisa sobre a Enedina, uma outra pesquisa que eu faço, a primeira engenheira negra do Brasil, eu retomei as pesquisas do Rio Branco. Porque eu vi as fotos e falei, puxa vida, será que isso aqui não é possível com isso aqui? A gente fazer um trabalho um pouco mais de divulgação do que foi Rio Branco, etc. Eu fui num encontro sobre clubes sociais negros, promovido pelo IFAM, na Biblioteca Pública de Curitiba. Tive contato com o meu primo, o Carlos Eduardo, que é filho do Tuto, um dos ex-presidentes do clube, o Josuel de Freitas, meu tio-avô. E nessas discussões e conversas, marquei uma ida à casa do Josuel, fui na casa, escaneei vários documentos, fui na casa do seu Américo, também um outro ex-presidente do clube, o Américo do Nascimento, também peguei documentos do seu Américo, comecei a aumentar o meu acervo documental, já com o objetivo de olhar para as fotografias com um pouco mais de cuidado. A segunda aproximação foi com a pesquisa lá em Guarapuava. A terceira aproximação foi essa pesquisa que eu retomei a partir de 2012. E aí fui visitar várias pessoas em Guarapuava, ampliar o meu acervo, o meu tio Orlando, né, o próprio arquivo familiar da minha mãe eu revisitei, né, contactei outras pessoas, o Jabá conseguiu me fornecer fotografias, o arquivo, a página no Facebook lá, Guarapuava Histórica, conseguiu uma foto a partir dessa página, mas essa foi a terceira visita ao Clube Rio Branco. E a primeira? Qual foi? A minha primeira aproximação com o Clube Rio Branco, na verdade, faz parte da minha formação, né? Eu era criança, um piá em Guarapuava, e as lembranças que eu tenho do Rio Branco são relacionadas principalmente ao meu avô me levando ao clube às tardes para eu ajudá-lo com o botequim. Botequim seria o barzinho dentro do clube, né, onde eram comercializadas bebidas, e nessa época meu avô era o responsável pelo botequim. E aí eu me via atrás daquele balcão, sem conseguir enxergar para o outro lado, né? Me lembro de ajudar meu avô nas soirées, né, como o pessoal lá em Guarapuava chamava, os saraus do carnaval, né? As matinês do carnaval, mas em Guarapuava chamava soirée. E eu me lembro de eu estar com meu avô, né? Outra lembrança que eu tenho, ainda dessa infância
indo a Rio Branco, a minha mãe me levar ao clube e eu ver também o Carnaval das Crianças, né? Se eu não estou enganado, era domingo à tarde, eu ia nesse carnaval e olhava as crianças brincando e se divertindo, e eu acho que eu também me divertia, não tenho essa memória muito forte, mas eu me lembro que era uma diversão muito grande. O clube era um espaço simples de madeira, eu me lembro das paredes por dentro, o lugar das mesas, um palco pequeno onde os músicos ficavam. Então essa foi a minha primeira lembrança do clube, minha primeira aproximação ao clube, que faz parte da minha formação. Eu me lembro dos meus parentes tocando o instrumento. Meu avô era um excelente tocador de surdo, eu ia com ele até a banda Pérola do Oeste, nos ensaios, depois ia vê-lo também nas apresentações. Então a minha relação com o clube foi pela presença no carnaval, pela musicalidade, pelo trabalho do meu avô, né? E essa aproximação foi muito importante para depois isso me levar à pesquisa propriamente dita. Entender a trajetória dos negros em Guarapuava sempre foi um dos meus objetivos como pesquisador. Apesar dessa dificuldade inicial nos anos 90, depois de estudar fotografia, eu pensei assim, puxa, as fotografias podem ser um caminho de interpretação da história. A análise documental das fotografias pode me levar a desvendar e apresentar para muitas pessoas características das manifestações culturais dos negros em Guarapuava, mais ou menos dos anos 50 aos anos 80, que é o período que eu consegui fotografias. Meu objetivo nesse trabalho é falar exclusivamente das fotografias. Por quê? 28 de setembro de 1919, ele foi fundado pelos negros, com o objetivo de construir um espaço de diversão, de lazer para a comunidade negra em Guarapuava, já que eles não tinham outro espaço para diversão. Então os negros, na verdade as negras em Guarapuava, o Grêmio das Violetas arrecadou dinheiro, eram mulheres lavadeiras, negras, arrecadou dinheiro e com esse dinheiro começou a articulação do Clube Rio Branco. Hoje ele está localizado na Rua Coronel Saldanha, próximo foi o lugar que eu conheci também, né? Na Rua Coronel Saldanha, próximo ao Hospital São Vicente e também à Lagoa das Lágrimas, região central de Guarapuava. O que me chama a atenção nas fotografias, e por isso o meu foco principalmente nas fotografias, é o fato delas representarem uma inserção dos negros em Guarapuava. Por quê? Porque a fotografia ela é produzida de tal maneira para mostrar a alegria e a importância dos negros na cidade de Guarapuava, porque eles não tinham outro espaço para demonstrar essa importância a não ser pelo clube ou então pelo carnaval de rua. Porque nesses espaços sociais os negros entram e conseguem demonstrar a sua importância. Essa teatralidade das fotos, essa valorização da fantasia, etc., né? É bom lembrar alguns teóricos aqui, pessoas que estudam fotografia, né? O José de Souza Martins, da USP, o Roberto da Mata, do Rio de Janeiro. Eles vão dizer que essa teatralidade, esse fingimento da fotografia, na verdade não é um fingimento. E mostrar a importância dos negros construindo uma boa parte das manifestações culturais de Guarapuava. Com características de raízes históricas dos negros, porque é o samba. Não que houvessem exclusivamente manifestações ligadas ao samba no Clube Rio Branco. Tinha o baile da primavera, tinha a festa junina, mas o samba é o que projeta o Rio Branco para fora das suas paredes, o que projeta os sócios do clube para fora do Rio Branco, em visitação a outras agremiações da cidade, né, o contato com o Clube Operário, com o Clube Cruzeiro, com o Guarapuava Esporte Clube e também com o Clube Guaíra, que é até hoje um clube da elite de Guarapuava. As fotografias têm sentido de inclusão. Essa foto, por exemplo, né, que mostra ali as duas pessoas fantasiadas de dominó, essa fantasia que cobre todo o corpo, essa foto é uma produção de estúdio. Houve um investimento por parte das pessoas para a realização dessa foto. Né? Coincidentemente está o meu avô de dominó e a minha mãe, Dona Eladir, de dominó também. Né? Então houve um cuidado
ao retratar esse evento, que é uma preparação para o Carnaval das Crianças. Nos desfiles de rua, há uma conquista de espaço público, efetivamente, e há uma preocupação com a coordenação, com as fantasias alinhadas, com a qualidade musical. Então tudo isso representado nessas fotos, as diversas escolas de samba criadas por sócios do Clube Rio Branco. Seja Jaté Liso, Vou Ali e Volto Já, e a que teve maior número de componentes, pelo menos nas fotos que eu encontrei, o Príncipe do Ritmo. Esse era o nome da escola de samba, o Príncipe do Ritmo. E essa escola, a qualidade das fantasias, a qualidade musical, né, toda a organização da bateria da escola de samba, o cuidado com o desfile, a visita aos outros clubes sociais de Guarapuava, tudo isso era registro de um grupo social que em outros momentos não tinha tanta inserção, mas no Carnaval consegue essa inserção. E consegue, com essas visitas, com a produção das fotos, um respeito muito grande da comunidade guarapuavana. Comunidade guarapuavana que, né, segundo os depoimentos de ex-sócios, diziam na época que lá vem o pessoal do navio negreiro, né, de maneira pejorativa aos sócios do Rio Branco. E esses negros, que eram moradores de Guarapuava, de ancestrais que foram escravizados, conseguiram, mesmo com essas críticas, como do navio negreiro, conquistar um espaço social importante dentro do Carnaval, tanto que até hoje o grupo dos negros é relembrado nos carnavais de Guarapuava e até com alguns descendentes, os filhos do Tuto, uma época nos anos 80, os filhos do Jabá, que também foi um colaborador das fotografias, trouxessem escolas de samba para a rua novamente em Guarapuava e fossem respeitados por isso também. Essas fotos da escola de samba Príncipes do Ritmo conseguem mostrar uma presença muito importante dos negros em Guarapuava. Há uma placa numa delas, Sociedade Guarapuavana, em que a gente percebe no fundo as pessoas de carro, que estão num curso desfilando de carro, prestando atenção ao movimento dos negros, que estão ali se incluindo, não só pela placa, mas por toda a manifestação, como Sociedade Guarapuavana. A foto de toda a escola de samba em frente ao Foto Universal, premiação do rei e a rainha do Carnaval, tudo isso de uma maneira, inclusive, por alguns membros, muito séria, né, encarando a seriedade desse momento, a seriedade e a responsabilidade de estar ali representando a cultura afro-brasileira de Guarapuava. Tudo isso ainda valoriza mais a cultura dos negros em Guarapuava. A maioria das fotografias são fotografias de Carnaval, seja de blocos de Carnaval, seja de um momento de alegria da banda do Carnaval, seja uma parte do baile de Carnaval e as pessoas dançando e brincando, né, dentro do salão do clube, visitando outro clube, como eu já disse para vocês. Mas também tem outros momentos de brincadeira no clube, né? Tinham reuniões familiares, churrascos, festa junina. E tudo isso também era muito importante nas manifestações culturais dos sócios do Clube Rio Branco. Esses documentos que eu irei mostrar agora não têm a ver diretamente com essas ideias de manifestação da cultura dos negros em Guarapuava, mas tem a ver com a seriedade da organização do clube. Nos anos 70, isso. Está ali a diretoria combinando ações com outro clube importante em Guarapuava, que é a diretoria do Clube Cruzeiro. Tem a carteirinha do clube, que mostra a organização do clube, um certificado de associado ao Clube Rio Branco, né? A carteirinha é do meu avô e o certificado é do meu bisavô, pai do meu avô. A partir dos anos 80, mudança de diretoria, mudança de foco do Clube Rio Branco, há uma desvalorização do clube como espaço de encontro dos negros em Guarapuava. E ele, em alguns momentos, se torna até um bailão na cidade. Isso tinha uma conotação pejorativa, né? Não era mais um lugar, digamos assim, das famílias levarem seus filhos e suas filhas, ficou mais um lugar de encontro de casais. Então, o Rio Branco perdeu um pouco dessa característica inicial de reunir a família dos negros e produzir carnavais, produzir grandes festas. Os sócios do Rio Branco tentam, em determinados momentos, retomar essa característica, fazem apresentações nas ruas, promovem carnaval de rua, mas não com a mesma adesão dos sócios de antigamente.
Então nem eram necessariamente associados do clube, mas eram pessoas que já tinham passado pelos grandes carnavais do clube e tentavam retomar isso. Tiveram várias ações, apresentações na rua, ou mesmo apresentações do carnaval, ou até retorno para dentro do Clube Rio Branco, mas não teve envolvimento dos sócios como tinha anteriormente. Até os sócios estavam se perdendo, não pagavam mais mensalidade, então o clube começa a entrar num período de desmobilização e perda das suas características até ser alugado com outros fins que não são mais de diversão social. Nos anos 90, tem tentativas de tornar o Rio Branco um espaço cultural, tem apresentações de capoeira, retomada de apresentações musicais do Rio Branco, mas isso não vinga e o Rio Branco hoje, a sede do Clube Rio Branco, está num processo litigioso envolvendo aí a posse ou não do clube pela diretoria, que existe uma diretoria e que tenta preservar as características do clube. O prédio existe, a fachada existe, né? A fachada do clube está da maneira como estava nos anos 70, né? De acordo com as minhas memórias. O registro fotográfico mais antigo que eu tenho do Clube Rio Branco é de 1990. Esse trabalho é um trabalho de divulgação de tudo que eu coletei, consegui, pesquisei ao longo desses 30 anos. E é claro que não é uma pesquisa ininterrupta, pesquisa que me levou ao Centro de Documentação, Memória e Imagem da Universidade do Centro-Oeste, na Unicentro, que me levou a conversar novamente com os sócios do clube. Então essa pesquisa, ela tem como base fotografia, mas tem muito mais a se falar do Rio Branco. A minha pesquisa continua, como eu disse, esse vídeo é um vídeo de divulgação, mas é um vídeo também de alerta às pessoas, né, da importância da ancestralidade dos negros em Guarapuava. Quem tiver acervo, quem tiver fotografia, atas, quem tiver recortes de jornais, por favor, entre em contato. Eu vou colocar aqui, eu vou também colocar no fim, nos créditos do meu e-mail. Estará também no Facebook, tem uma página do Rio Branco no Facebook, tem uma página no Instagram. Vou colocar o link para o meu blog na descrição do vídeo. Vou colocar também o meu e-mail para que pessoas que queiram conversar sobre o Rio Branco, queiram gravar depoimento, queiram mostrar seu acervo para ser digitalizado, porque a intenção é ampliar essa pesquisa para um trabalho muito maior, de maior envergadura. Quem sabe a produção de um livro, quem sabe a produção de um longa-metragem sobre o Clube Rio Branco ou a presença dos negros em Guarapuava. Vamos ver como é que vai se encaminhar essa pesquisa e conto com a ajuda de vocês. E essa divulgação é importantíssima. Levar para as escolas de Guarapuava, para os políticos de Guarapuava, mais pessoas conheçam a tradição e a história dos negros em Guarapuava. Os negros que fizeram parte da construção dessa cidade, que hoje é uma referência no centro-oeste do Paraná. Eu me lembro de 2 versos dessa canção. E os versos dizem assim: quem tem sangue de negro faz do samba a sua reza.